Um dos valores bem adquiridos ou bem desejados por quem estuda Kabbalah é o de tzadik, justo. Mas tem um outro nível que a gente também tenta alcançar que se chama o nível de pio, de ser uma pessoa pia, que em hebraico é o Hassid. Hoje a gente vai aprender o que isso quer dizer. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Esta semana continuamos lendo a porção de Pinhas. Vamos focar nos parágrafos 14, 15 e 16 do Zohar. O Zohar diz para nós que algumas pessoas no mundo são chamadas de pias. E o termo hebraico para isso é Hassid. Num primeiro momento, para quem sabe um pouquinho de hebraico, pensaria que Hassid tem a ver com Hesed, e é verdade, tem alguma ligação, mas o Zohar ensina algo mais, que talvez seja um pouco novo para nós. Ele diz que na verdade o Hassid tem a ver com Yesod, e não com Hesed só. Ou seja, quando eu trabalho a minha Yesod, que representa basicamente desejos sexuais, impulsos mundanos, jeito de ganhar dinheiro, jeito com que eu me relaciono com a família, né, até jeito que eu procrio, eu estou sendo um pio. O Zohar diz para nós, por exemplo, que Malchut, a Sfirá inferior, né, de Yesod, era representada pelo rei Davi. E o Davi tem vários salmos dele onde ele fala do desejo dele de ser pio. O que significa isso? Que Davi queria chegar em Yesod. Ele é Malchut e queria chegar no nível superior em Yesod. E pegando nesse mesmo fio, né, da meada, personagens da Bíblia, o Zohar diz que um dos que conseguiu isso foi José. Por quê? Porque José, a gente sabe, representa a Sfirá de Yesod. Então, o José tem um famoso episódio de que ele fica na casa de um homem chamado Potifar, como escravo, e diz a história que a mulher do Potifar dava em cima do José, tentava fazer com que ele tivesse relações com ela. Claro que uma relação extraconjugal, né, no caso da mulher. E o José o tempo inteiro se controlava e não permitia. Na verdade, o Zohar lembra de uma história bem interessante, só fazendo um parênteses. Diz que o José na prisão tinha aprendido 70 idiomas. Os 70 idiomas do mundo. Inclusive ele sabia o hebraico, né? Aliás, isso o fazia melhor do que o faraó, porque o faraó sabia 70 idiomas, mas não o hebraico. E a Torá, quando está contando da relação entre José e a mulher do Potifar, diz que ele fingia que não sabia a língua da mulher, o idioma da mulher. O que significa isso? No literal, né, que ele não sabia falar a mesma língua, mas isso é pouco provável. Se ele sabia os 70 idiomas, o Zohar diz que na verdade ele não queria, ele estava fingindo não saber a língua da sedução, do amor, né? Ele fingia não entender o que a mulher queria e era essa a estratégia que ele usava. Pois bem, José, de um jeito ou de outro, conseguiu então se controlar, não se envolver nessa relação extraconjugal, e ele é, portanto, o símbolo de pessoa que cuidou de Yesod, que protegeu Yesod, e ele é o símbolo do que a gente chama de pio, a pessoa que chegou no nível de ser chamada de pia. Um bom dia a todos.